E aí, pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Em algumas traduções mais conhecidas vai dizer vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Não é novidade para ninguém que o ser humano ele é muito influenciado por aquilo que ele vê. Isso não é de agora, isso é desde que o mundo é mundo. Nós vemos a Bíblia descrevendo o pecado quando entrou na humanidade, e a Bíblia vai relatar que Eva, ela viu o fruto e viu que era agradável aos olhos, desejou comer. Ou seja, tudo aquilo que os nossos olhos veem influencia muito nas nossas atitudes. Mas o grande problema é que a gente aprendeu a dar valor apenas àquilo que os nossos olhos naturais veem. E isso é um erro gigantesco, porque com isso vem preconceitos, com isso vem ideias erradas, com isso vem muita coisa que não faz sentido, porque nossos olhos não conseguem contemplar muita coisa. Deus ele deixou isso muito claro, dizendo que a gente não poderia ser influenciado apenas por aquilo que a gente vê. Tem um exemplo muito lindo que é acerca de Samuel, quando ele vai escolher o segundo rei para governar Israel. Nós vemos que ele vai até a casa de Jessé e ele vai escolher um dos filhos para governar. Mas aos olhos de Samuel, ele iria escolher o mais alto, o mais belo, o mais forte, porque isso com certeza iria trazer a aprovação do povo, que também era influenciado pela aparência. Mas Deus vai falar ao coração de Samuel dizendo: eu não vejo como o homem vê. Eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. É Deus deixando claro que tudo o que a gente vê, na verdade não é tudo. Existe muita coisa por trás de apenas uma mera embalagem. E é justamente isso que Salomão está deixando claro neste texto, dizendo que tudo é vaidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente coloca nossos olhos, tudo aquilo que é passageiro, tudo isso acaba se tornando vão na nossa vida, que é breve, porque tudo isso um dia vai passar. O próprio Salomão vai dizer lá em Provérbios que vã é a beleza e passageira é a formosura, não é? Ou seja, dizendo que tudo isso logo vai passar. Mas com o avanço das redes sociais, a gente vê como o ser humano ele se tornou tão neurótico acerca disso, não é? Como que isso acaba cada vez mais se tornando mais importante para a humanidade. Uma humanidade que visa apenas a embalagem, mas que não dá valor ao conteúdo. Uma sociedade que visa apenas aquilo que ela consegue ver, e aquilo que ela não vê, ela simplesmente descarta. E isso é muito notório nas redes sociais, não é? Dificilmente você não vai ver pessoas feias nas redes sociais, não é? Até porque o filtro ajuda e tudo, não é? De tecnologia ajuda para trazer uma boa imagem, uma boa impressão, e é tudo isso que as pessoas querem causar nas redes sociais, uma boa impressão. Você vê pessoas que têm muitos seguidores, pessoas que tem status nas redes sociais, são pessoas que postam belas fotos, não é? Porque o ser humano ele é levado por aquilo que ele vê. E não existe problema nenhum em você se cuidar, não existe problema nenhum em você, aparentar uma pessoa bonita. Não existe problema nisso, não é isso que Salomão está condenando. O que Salomão está dizendo é que se a gente colocar o nosso coração nisso, tudo isso é vão. Tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusório. Tem uma frase que vai dizer: se o povo cuidasse do seu espírito como cuida do seu corpo, tudo seria diferente. O que Salomão está deixando claro é que o que importa é aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Porque se a gente coloca o nosso coração naquilo que é passageiro, se torna vaidade. E tudo na nossa vida, se for baseado naquilo que a gente vê, se tornará vaidade. Mas quando a gente foca naquilo que é eterno, quando a gente foca naquilo que realmente importa, que é o nosso espírito, que é a nossa essência, que é de fato se parecer com Cristo, a palavra vai dizer que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Mas se a gente focar apenas naquilo que é passageiro, nessa carcaça aqui, isso daqui logo vai voltar para o pó. Do pó veio e para o pó vai retornar. Então não tem um valor, tão importante assim quanto o nosso espírito. É claro que é importante, Deus nos deu esse corpo também, nós devemos cuidar.
Mas se a gente colocar apenas o nosso coração nisso, tudo isso não vai servir de nada, sabe? Por isso que a Bíblia vai dizer do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que vale a gente conquistar tantas pessoas apenas pela aparência, mas no final não tem o mínimo de essência. Tem outra frase que vai dizer muito acerca disso, dizendo muito mais do que ser uma pessoa conhecida, seja uma pessoa que vale a pena conhecer. Ou seja, não basta você ser bonito por fora, tem que ser bonito por dentro também. Sabe, hoje você vai ver pessoas que são belas, são, sabe, extraordinárias, você vai falar, nossa, que ponta perfeição. Mas se muitas vezes você for tentar conversar com essa pessoa, você não consegue desenrolar 10 minutos de conversa, porque a única coisa que você vai ver que ela tem é justamente a beleza exterior. Ela não tem nada interior, porque ela colocou seu coração tanto naquilo que os homens podem ver, naquilo que as pessoas podem ver, que ela simplesmente não tem mais nada a acrescentar, somente aquilo que os olhos podem ver. E a influência da palavra de Deus sobre a nossa vida vai justamente no contrário. A palavra vai dizer que a gente não deve juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, onde ninguém rouba e onde a ferrugem não consome, não é? Ou seja, em um lugar eterno, buscando tesouros eternos. Se a gente buscar tesouros apenas terrenos, tudo isso pode ser roubado um dia. Tudo isso o tempo vai deteriorar um dia. Se a gente focar apenas na embalagem, um dia essa embalagem com o tempo isso vai se deteriorando. Mas quando a gente foca no conteúdo, naquilo que está por dentro, na essência, as coisas se tornam completamente diferentes. Nós vemos isso também no exemplo bíblico, não é? Entre Davi e Golias. Sabe, Golias com certeza é um homem forte e alto, que com certeza já malhava ali de acordo com a época, não é? De acordo com os exercícios da época, com certeza era alguém muito respeitado. E alguém que tinha uma influência muito grande também pelo medo que ele trazia, mas pela sua aparência, não é? Quem é que iria preferir um baixinho na frente da guerra do que um gigante, não é? Era muito melhor um gigante, não é? Preparado, forte. Então, Golias tinha tudo isso que os olhos gostariam de ver. Mas aquilo que os olhos não via, Golias não tinha. Davi tinha. E quem vence a batalha é justamente Davi. Porque ele vai contra Golias no nome do Senhor. Ou seja, enquanto Golias priorizava aquilo que os homens viam, Davi priorizava aquilo que não podia ser visto aos olhos humanos, mas sim com os olhos espirituais. Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha a essência de Deus. Tudo isso Golias não tinha e saiu derrotado. Então, que a gente possa aprender com histórias assim. Novamente, a Bíblia não condena você cuidar de você mesmo, você trabalhar para isso. Mas quando nós colocamos tudo isso como prioridade na nossa vida, tudo isso se torna vaidade. E vaidade nada mais é do que algo que é vão, algo que não tem um valor eterno, algo que é simplesmente ilusório, é passageiro. Então foque naquilo que é eterno, sabe? Não dê valor apenas àquilo que você está vendo. É claro que é importante, mas não é essencial. O essencial é a essência. Nem tudo que reluz é ouro, não é? Uma frase bastante conhecida. E que nós também, além de olhar além das aparências, nós possamos ter também uma essência muito além de nossas aparências. Que a gente não fique preocupado apenas com beleza, apenas em se cuidar por fora, mas que a gente priorize o cuidado com o nosso espírito, porque é isso que realmente vai ter um peso eterno para nós. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço que por favor continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like e é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.